Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Cumprimentando também todos aqueles que me seguem no Instagram, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Aí, vocês que são de fora do país, estou cumprimentando, boa tarde, bom dia, boa noite, né? De acordo com os seus fusos horários. Eu queria deixar uma palavra de Deus aqui para nós, né? Uma palavra que eu estou refletindo aqui hoje, né? Onde lá em Marcos, capítulo 7, versículo 17 em diante, a palavra de Deus diz assim, né? Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, e seus discípulos, isso é Jesus, viu, irmãos? E seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. E lhe disse-lhe: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e levando fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isto é. O que sai do homem, isto contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens sai os maus pensamentos, o adultério, a prostituição, a avareza, a maldição, as maldades, o engano, as dissoluções, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Isso é uma parábola que Jesus estava falando com os discípulos, né? Que os discípulos estavam questionando que as pessoas não lavavam as mãos para comer, né? Por que eles não lavavam as mãos para comer, né? E aí Jesus disse para eles, eles queriam que eles lavassem as mãos. Aqui fala: juntaram-se ele, os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, e repreendiam, porque os fariseus, todos os judeus, conservando tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Então os fariseus, eles não comiam sem lavar as mãos, apesar de que hoje lavar as mãos é questão de higiene, né? Lavar as mãos para alimentar, lavar as mãos na hora que chega em casa, principalmente depois do coronavírus. Mas Jesus quis dar uma lição para esse pessoal, que estava muito preocupado com lavar as mãos. E Jesus disse para eles que o que entra, o que vem de fora, né, o que entra, não contamina o homem. Às vezes o homem acha que o que entra que contamina, isso é no mundo espiritual, meus irmãos. Contamina o homem, né? Mas ele deixa aqui bem claro que o que contamina o homem é o que sai, e não o que entra, né? E aí ele disse assim: o que sai do homem, isto contamina o homem, porque do interior do seu coração, dos homens, sai os maus pensamentos, né? O homem tem mau pensamento e acha que lá comer com a mão, né,
seria impureza, mas os maus pensamentos estavam na mente deles, né? O adultério, né? Quantas pessoas hoje cometem o adultério e acham que não tem problema? A prostituição, quantos estão na prostituição e acham que não tem problema? Isso tudo é de fora, irmãos, é do pensamento que sai do homem. O pensamento que sai do homem leva o homem a prostituir, leva o homem a adulterar, leva o homem a homicídios, a matar o outro, leva o homem ao furto, a roubar do outro, leva o homem, meus irmãos, os pensamentos que saem do seu coração, né? Leva o homem à avareza, né? Quantas pessoas são avarentas hoje, só pensam em dinheiro, né? Leva o homem à maldade do engano. Quantas pessoas estão enganando o outro, né? Enganando o outro, achando que Deus não está vendo. Isso é, sim, né? Impureza. Quantas pessoas tá trabalhando para que haja dissoluções, né? Dissoluções, meus irmãos, é contenda, é inveja, é briga, é dissensões, né? Tem dia que eu falo assim, às vezes eu encontro com alguém conversando, eu falo assim, às vezes eu afastei um pouco da igreja, por quê? Mas agora eu estou na igreja, porque a igreja prega a palavra, entendeu? Mas essas igrejas, meus irmãos, que estão discutindo questões partidárias, questões políticas partidárias, entendeu? Questões de futebol, questões de religião. Olha aqui, meu irmão, se isso não gera contenda, né? Uma pessoa ali tem um partido, o outro tem outro partido, o outro tem outro partido. A outra pessoa tem um time de futebol, o outro tem outro time de futebol, o outro tem um time de futebol. A outra entra dentro da igreja, ela tem uma religião, a outra tem outra religião, a outra tem outra religião. Entra lá para ser sarado, para ser curado. E aí vem essa divisão, né? Essa briga, essa contenda. Porque na igreja, meu irmão e minha irmã, a igreja, nós temos a obrigação de pregar na igreja a palavra de Deus. A palavra, ela é que entra no nosso coração e ela faz mudar a nossa vida. Ela faz transformar a nossa vida. Mas é a palavra de Deus. Não é sair falando coisas que não deve, não, né? É a palavra do Senhor. Dentro da igreja, meu irmão e minha irmã, uma igreja é um hospital, onde entra um tanto de gente doente. Entra um que é do partido tal, do outro partido tal, que está brigando com o outro. Entra um que é do time tal, mas do time tal, e que se brincar até mata um ao outro por causa do time, né? Entra outro que está com a religião tal, outra religião tal, e entra lá para ouvir a palavra. E de repente alguém vai citar esses tipos de problemas dentro da igreja. Dentro da igreja, meu irmão, nós não devemos criar divisões. Não devemos criar dissoluções. Não devemos criar contenda, né? Nós temos que pregar a palavra. E Deus ainda deixa aqui bem claro sobre a inveja, né? A inveja também, né? Os maus pensamentos levam a pessoa a querer ter o que é do outro. Isso é inveja. A ver a coisa do outro e almejar ter aquilo para ele. Então é inveja. A blasfêmia. Falar, por exemplo, contra o Espírito Santo. Eu sempre falo aqui que não devemos falar contra o Espírito Santo, que o Espírito Santo,
não devemos falar contra ele, porque o Espírito Santo, ele é que testifica no coração das pessoas. A soberba, meu irmão, quantas pessoas é soberba? Quantas pessoas, meus irmãos, não aceita isso, não aceita aquilo, porque é orgulhoso, porque é soberbo, né? E é loucura. Então, todos estes males, meus irmãos, procedem de dentro do coração e contaminam o homem. Se a gente fizer isso aqui, nós vamos contaminar o homem. Se nós vamos praticar o adultério, nós vamos contaminar o homem. Se nós vamos praticar a prostituição, vamos contaminar o homem. Se nós vamos praticar o homicídio, matar alguém, nós vamos contaminar o homem. Se nós vamos enganar um ao outro, enganar as pessoas, vamos contaminar o homem. Se nós vamos ter avareza, né? Pensar só no dinheiro, né? A maldade, o engano, a dissolução, a divisão, a inveja, a blasfêmias, isso contamina o homem. Então, meus irmãos, eu estou deixando essa palavra aqui, né, para os irmãos, e nós vamos estar orando, pedindo a Deus para que haja libertação nos nossos corações e que o nosso coração seja puro, né, no nome do Senhor Jesus, né, e não ficar falando que se você come com a mão X, com a mão A ou B, vai dar, vai contaminar. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado, Deus santo, Deus magnífico. Neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos orando aqui pedindo ao Senhor, que o Senhor nos ajude a não buscar estas coisas que não provêm do Senhor. Que o nosso coração seja limpo diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Um abraço a todos. Deus abençoe, né? Fica aí na paz do Senhor Jesus.